E aí, no século XIX, mais precisamente em 1866, um carinha chamado de Johann Gregor Mendel, pai da genética clássica, ele vai lá e explicar pra gente como funciona, moçada, lá, a genética. Cuidado, que a genética molecular, a genética moderna, ela é do século XX. Ela é somente do século XX. O que quer dizer que no tempo do Mendel, Mendel não entendia nada de genética molecular. Ele não sabia o que era DNA, cromossomo, gene, genoma, nada disso. Aliás, tudo isso aqui foi descoberto depois que o Mendel já tinha morrido. Então, Mendel, ele é o pai da genética clássica, ele é o pai da genética mendeliana. Tudo que ele fala é de maneira muito abstrata. Se você perguntasse para o Mendel, ei Mendel, o que é um gene? Não sei. O que é DNA? Vale, existe isso? Ninguém sabia que existia DNA. Ou seja, tudo isso aqui, de genética molecular moderna, são conhecimentos do século XX. Algumas dessas coisas começam a ser descobertas no final do século XIX, mas a genética molecular, ela só começa na prática no século XX. Quando Mendel fala, em 1866, de genética, ele não tem a menor ideia do que é DNA, cromossomo, gene e genoma, por isso que ele é o pai da genética clássica, não da genética molecular. Gente, quando a gente fala lá em Mendel, o que é que Mendel teve de especial para poder descobrir como a genética funciona, quando uma galera tentou antes dele e não conseguiu? Uma galera antes do Mendel tentou explicar a genética e não conseguiu. E uns caras fodas, hein? Aristóteles, por exemplo, lá, né? E, por exemplo, né? Darwin, lá. Todos eles deram palpite sobre genética e erraram. O que é que Mendel teve de especial para entender a genética? Quais são as razões do sucesso do Mendel? Ora, a história de sucesso do Mendel passa pela história da vida dele. Mendel, gente, ele viveu numa cidadezinha chamada de Breno. Já ouviu falar? Provavelmente não. Gente, é o cafundó do interior, do fim do mundo, de onde o Judas perdeu as botas, da República Tcheca. Né? É o fim do mundo na República Tcheca, na época fazia parte do Império Austro-Húngaro, né? Ou seja, na época fazia parte lá da Áustria e tal. E, gente, ele vivia nessa cidadezinha e o sonho dele era ser matemático. Só que ele levou bomba no Enem da época, não conseguiu entrar na faculdade para ser matemático, e a segunda opção dele era ser padre. Muito parecido comigo, se eu não fosse professor de biologia, acho que eu ia querer ser padre. Tudo bem. De qualquer maneira, né, ele acabou sendo padre, não era nem porque ele gostasse de rezar, claro, ele era religioso, mas foi o que a vida jogou ele para lá. Ele tinha que chegar a sobreviver de alguma maneira, não conseguiu lá entrar na universidade para ser lá professor de matemática, como era o sonho dele, e acabou aparecendo para ele a oportunidade de entrar no seminário e se ordenar padre. E ele se ordena padre. Apesar dele ser padre, ele não queria saber de rezar a missa. O negócio dele, moçada, era estudar. Então ele estudava matemática, estudava uma série, né, de outras ciências, inclusive ciências naturais, como é o caso lá da biologia. Como ele era um matemático amador, né, ele era um professor de matemática frustrado, por assim dizer, mas como ele era um matemático amador, ele tinha uma boa noção de matemática. E motivo número 1 pelo qual Mendel ele foi bem sucedido nos trabalhos dele. Tudo que ele fazia, dentro das experiências dele, ele brincava com estatística. O Mendel, ele fazia cruzamentos com ervilhas, e nessa brincadeira de ele cruzar ervilhas, tudo que ele fazia era estatística. Quando, por exemplo, ele cruzava ervilha amarela com ervilha verde, que nasciam, por exemplo, descendentes amarelos e descendentes verdes, ele não ficava satisfeito em saber isso. A amarela com verde dá amarelo e verde. Não. Ele queria saber quantas eram amarelas, quantas eram verdes. E aí ele vai lá fazer toda uma análise estatística em cima do resultado. Aliás, ele é o primeiro cara da história das ciências a misturar matemática com ciências naturais, a trabalhar com estatística, a trabalhar com probabilidade, com proporção em ciências naturais. Hoje em dia, isso é perfeitamente comum. Aqueles dados lá de matemática, lá sobre estatística, moda, mediana e tal. Cara, hoje em dia, quem trabalha com pesquisa médica tem que saber isso. Então, o pessoal, por exemplo, lá, que quer fazer lá cursos na área de saúde, que está pensando assim,
vou entrar na faculdade de medicina, de odonto e tal, vou me livrar da matemática. Tolinho, vai se livrar, é porra que vai. Né? Muitas faculdades lá, mesmo na área de biológicas, na área de saúde, tem cadeira de estatística, que isso é fundamental para qualquer pesquisa médica. Para qualquer pesquisa médica, né, probabilidade, proporção é fundamental. E, gente, o Mendel foi o primeiro cara a ter essa ideia. Ele foi o primeiro cara a mexer em tudo com estatística. Então, para ele, não interessava que a ervilha tinha filhos amarelos e verdes. Ele queria saber quantos eram amarelos, quantos eram verdes, fazer uma análise proporcional, uma análise estatística, percentual, e ele só entendeu a genética como ele entendeu por causa disso. Motivo número 1 do sucesso do Mendel. Motivo número 2 do sucesso do Mendel, a escolha do material. Quando o Mendel, moçada, vai trabalhar com genética, ele vai lá e trabalhar com ervilhas. Um tipo de ervilha lá, chamada de Pisum sativum, besteira lá, o nome lá da ervilha. Mas, gente, por que estudar genética com ervilhas é muito mais tranquilo que estudar genética em humanos? Eu diria para vocês que você começa a estudar genética com humanos é que nem você começar a estudar matemática com cálculo, integral, derivada, aquelas lombras, antes de começar com a tabuada de 2. Ora, pelo amor de Deus, você vai começar a estudar matemática do básico, né? Tabuada de 2, de 3, de 7, que é muito difícil e tal, né? Para depois você pegar coisas mais complicadas, caramba. Né? Você querer estudar genética humana, logo de cara, é complicado pra caramba. Estudar genética em humanos é muito complicado. O Mendel baixou a bola e ele não quis começar a estudar com humanos. Né? O Darwin, garotão, foi logo querer estudar humanos e tal. E genética humana é muito complicada. Né? Olha só como estudar genética com ervilhas é muito mais tranquilo estudar genética com humanos. Primeiro problema de estudar genética com humanos. Problema número 1. Humanos, moçada, apresentam características muito variáveis. Ora, gente, você pega, por exemplo, lá a cor da pele. Eita, gente, varia pra caramba, né? Desde pessoas com pele muito clara até pessoas com pele muito escura, com agravante. Se você, por exemplo, vai lá pra praia e pega sol, sua pele fica mais escura ainda. Com agravante, se você, por exemplo, come pouca proteína, não fabrica melanina direito, e a pele fica mais clara do que era de se esperar. Gente, cor da pele na espécie humana é tão complicado que até hoje a gente não entende precisamente, perfeitamente, como é a genética da cor da pele. A altura, tem desde pessoas muito baixas até pessoas muito altas, né, passando por pessoas médias, né, como eu, tipo 1,65 m de altura, médio, tudo bem. Até pessoas médias, né, sendo que a alimentação na infância influencia na altura. A prática de atividades físicas, né, alguma doença que você tenha tido. Então é muito difícil querer entender a genética da cor da pele, a genética da altura em humanos. Em ervilhas, vantagem número 1. Você tem características bem definidas. Quando eu falo em características bem definidas, sem valores intermediários. Ou a ervilha é verde ou ela é amarela. Não tem ervilha verde de bolinhas amarelas, nem amarela de bolinhas verdes. Não tem amarelo escuro, nem amarelo claro. Não tem verde escuro, nem verde claro. Gente, nas ervilhas, as características são sim ou não, tudo ou nada. O que facilita a visualização, né? Ao invés de você pensar em várias possíveis cores da pele para a espécie humana, não sei nem quantas cores da pele são, na ervilha é verde ou amarelo. Em relação às ervilhas, ou o pé de ervilha é muito alto, ou o pé de ervilha é muito baixo. Não é que nem humanos, que tem várias alturas possíveis, não sei nem quantas. Ou seja, nas ervilhas, vantagem número 1, características bem definidas. Ou é verde ou é amarelo. Não tem meio termo. Ou é alto ou é baixo. Não tem meio termo. Como para cada característica só tem 2 versões, sim ou não, verde ou amarelo, alto ou baixo, facilita a sua visualização. Problema número 2 de estudar genética com humanos. Humanos, moçada, apresentam poucos filhos. Gente, em poucos filhos, a estatística não fica muito precisa. Por exemplo, né? Qual é a probabilidade de você, quando for casar, ter um filho homem? 50%. Isso quer dizer que se você tiver 2 filhos, a estatística diz que é para ser um homem e uma mulher. Entretanto, quantos casais você conhece que tem 2 filhos e os 2 são homens?
ou então as duas são mulheres. Fura pra caramba a estatística. Se você tiver 4 filhos, a estatística diz que é para você ter 2 homens e 2 mulheres. Entretanto, quantos casais com 4 filhos você conhece que ao invés de ter 2 homens e 2 mulheres, tem 3 homens e 1 mulher? Ou tem lá 4 homens e nenhuma mulher? Ô, gente, números pequenos, a estatística fura. Minha avó materna, ela teve 16 filhos. Pode sacanear. Não tinha TV na casa dela não, Landim? Ela não gostava de novela não? Pois é, né? Minha avó era meio tarada, eu acho, né? Coitada lá da minha avó, né? Botou 16 meninos no mundo. 16 é um absurdo quando você fala para a espécie humana. Mas, gente, para a estatística, ainda não é um número razoável. Né? 16 ainda é muito pouco, né? No caso lá da minha avó, 16 filhos, né? Os meus tios lá são precisamente 8 homens e 8 mulheres. A estatística deu bonitinho, né? Nesse caso lá, 50%, 50%. Agora, na verdade, se eu tivesse pego somente lá os 7 primeiros filhos da minha avó, os 7 primeiros foram 6 mulheres até que nascesse o primeiro homem. Então, se a minha avó tivesse parado lá no 7, a estatística ia estar toda errada, a estatística ia estar lá toda maluca. Ou seja, o que eu quero dizer é que com poucos filhos, a estatística não vai ficar precisa. Vantagem das ervilhas. Ervilhas moçada apresentam muitos descendentes em cada geração. No que ela tem muitos descendentes em cada geração, cada sementinha de ervilha é um descendente. Como cada sementinha de ervilha é um descendente, isso aqui facilita a análise estatística dos resultados. Ou seja, torna a estatística mais precisa. Quando eu vou lá, moçada, e pego um pezinho de ervilha, tá lá, era uma vez o pezinho de ervilha, aí tem a vagem, né? Que é o fruto das ervilhas, e as ervilhinhas. Cada ervilhinha é um indivíduo. Um mesmo pé de ervilha, no mesmo cruzamento, ele pode dar de 100 ervilhas de uma vez. Ora, 16 é pouco para trabalhar com estatística. Mas quando eu pego, por exemplo, uma ervilha que colocou 100 sementes num cruzamento, 200 sementes num cruzamento, as estatísticas vão ficando cada vez mais precisas. Então fica mais fácil de você enxergar as estatísticas. Problema número 3, moçada, lá, de estudar genética em humanos. O tempo. Imagina que você quer estudar 4 gerações de uma família de humanos. Eita, gente, você vai precisar de um tempão, né? Quanto tempo dura uma geração aí na espécie humana? Ora, daqui que você tenha filhos, talvez seus 25 anos de idade, e olhe lá, hoje em dia mais, né? Mas vou colocar 25 anos de idade. Daqui que seu filho tenha netos, 25 anos. Daqui que seu neto tenha bisnetos, 25 anos. Para estudar 4 gerações da família. Você, filho, neto e bisneto, colocando 25 anos de média por geração, isso aqui, gente, demora 100 anos. Pô, é tempo pra caramba. Fica difícil você estudar genética com humanos, porque demora tempo demais. E aí, outra vantagem das ervilhas. Ervilhas moçada apresentam várias gerações por ano. Ou seja, em condições ideais, a ervilha ela consegue produzir 4 gerações por ano. Ou seja, 4 gerações. Você, filho, neto e bisneto. O que na espécie humana demoraria 100 anos, na ervilha demora 1 ano. É bem mais rápido o resultado. É bem mais fácil de analisar os resultados, porque acaba sendo muito mais rápido. Ah, a gente lembra lá que o Mendel estava comentando que ele vivia lá, na época no Império Austro-Húngaro, né? Na Europa, e no inverno é frio pra caramba, né? Neve pra caramba. Não dá para cultivar ervilhas no inverno. O que me leva a outra vantagem que as ervilhas têm. Ervilhas têm pequeno porte. Elas são pequenininhas. O que quer dizer que elas são fáceis de cultivar, inclusive em estufas, né? Ou seja, o amigo Mendel não parava de criar ervilhas no inverno. Ele tinha lá aquelas casinhas de vidro, né? Aquela casinha de vidro que segura o calor, exatamente para ele conseguir plantar as ervilhas no inverno. Então ele não parava, né? Ele tinha 4 gerações de ervilhas por ano. Como ela é pequenininha, fácil de cultivar, não precisa ser a céu aberto, pode ser dentro da casinha de vidro, facilita um bocado a vida dele. Aliás,
Animais pequenos sempre são melhores para experiências científicas, né? Por que ninguém gosta de fazer experiência científica com elefante? Por que eu prefiro com rato? Ora, moçada, se eu de repente criar 100 ratos, uma sala pequenininha, dá para criar 100 ratos. Afinal de contas, ratos são pequenininhos. Agora, já imaginou criar 100 elefantes? Né? Além do problema do espaço, que o elefante é muito grande, o problema da comida, que você vai ter que dar comida pra caramba pro elefante. Tem o problema do tempo, né? Daqui que o elefante tenha filhotes. São 22 meses de gravidez no elefante. Pô, é complicado. Vamos ficar com o rato. Rato, ele é pequenininho, então eu posso colocar ele em espaços pequenos. Ele come pouco, economiza. Ele se reproduz rápido, economiza. Ou seja, quanto menor o animal, mais fácil dele ser utilizado em experiências científicas. Como é o caso, por exemplo, no caso da ervilha, ser uma planta pequenininha. Alguém vai lá e questiona comigo: ô Landim, algum problema em você estudar genética com ervilhas? Tem um problemão. Como é que eu vou saber quem é o pai e quem é a mãe de uma ervilha? Ora, na espécie humana, às vezes, já é difícil saber quem é o pai e quem é a mãe, né? Certa vez eu estava lendo uma pesquisa comentando que 10% das pessoas não têm um pai que acham que tem. Depois você pensa no que eu falei, escreve uma redação sobre isso, né? Ou seja, né, é difícil às vezes saber quem é o pai e quem é a mãe. Na espécie humana, avalie uma ervilha. Eu lembro, moçada, para vocês, em relação à botânica, né, só uma ideia que a gente adianta com vocês. Em relação a plantas, a gente tem muitas delas só hermafroditas. Elas têm lá parte masculina e feminina simultaneamente. A parte masculina da flor recebe o nome de androceu. Parte masculina da flor. E essa parte masculina da flor, androceu, apresenta uma estrutura chamada de antera, onde a antera ela vai ser responsável por produzir os grãos de pólen. E o grão de pólen é quem carrega o gameta masculino. Não se preocupe que isso aqui vai ser visto com muito carinho nas aulas de botânica. O que eu estou adiantando é que na planta, né, na flor, a flor lá sendo hermafrodita, parte masculina chama androceu, um dos componentes do androceu chama antera, para produzir o pólen, que é o gameta masculino. A parte feminina da flor se chama gineceu, que nem ginecologista não é médico de mulher. Então, gineceu, a parte feminina da flor. E o gineceu, ele apresenta lá uma estrutura chamada de pistilo ou carpelo. Onde no pistilo ou carpelo nós vamos apresentar uma estrutura chamada de ovário. Onde o ovário ele vai ser responsável por produzir o óvulo. E o óvulo, gente, lá da planta, ele vai estar apresentando o gameta feminino do vegetal. Sendo pessoazinhas, então, que na parte feminina você tem lá o tal do pistilocarpelo, que vai apresentar o ovário, que vai apresentar o óvulo, que vai ter o gameta feminino. Uma outra besteirinha em relação à parte feminina da flor é que ela apresenta uma abertura chamada de estigma, onde, moçada, essa abertura, estigma, é exatamente onde o pólen vai ter que cair. Então, é a abertura do tal do pistilo para a chegada de pólen, para a entrada do pólen. Então, de maneira, moçada, bem reduzida, volto a dizer, nas aulas de botânica a gente conversa melhor sobre como é que funciona o lance lá das plantas. Flores, de maneira geral, em sua maioria, são hermafroditas. Elas apresentam a parte masculina com o pólen, com gameta masculino, e a parte feminina apresentando o óvulo, onde o óvulo vai ter o gameta feminino e o estigma, uma abertura para a entrada do pólen. Eu estava comentando que na espécie humana já é difícil saber quem é o pai e quem é a mãe. Na planta, é mais difícil ainda. A mãe, eu nem digo tanto, porque o óvulo ele fica parado, o óvulo fica parado, esperando que o grão de pólen chegue para fazer a fecundação. Então, a parte feminina, saber quem é a mãe, tranquilo. Está lá o óvulo parado dentro do ovário, esperando o grão de pólen entrar pelo estigma para fazer a fecundação. Problema
é saber quem é o pai. Porque, gente, o grão de pólen depende de espécie para espécie, pode ser carregado pelo vento, por um inseto, por uma ave. Como é que você vai adivinhar de onde é que o inseto trouxe o pólen? De onde é que a ave trouxe o pólen? De onde é que o vento trouxe o pólen? Ou seja, é difícil você saber, nesse caso. Para outras plantas, sim. Para ervilha, não. E aí, outra coisa bacana em relação à ervilha. Ervilhas, moçada, apresentam uma propriedade chamada de cleistogamia. Onde cleistogamia, ela é uma flor que ela é fechada. O que quer dizer isso? Normalmente na moçada, a flor, mesmo sendo hermafrodita, ela abre, ela desabrocha, né? Cara de 15 anos, né? A flor desabrocha, ela abre e o pólen vai embora. Entretanto, na ervilha do Mendel, essa propriedade de cleistogamia, a flor, ela não se abre, ela não desabrocha, ela permanece fechada. No que ela permanece fechada, o pólen não tem como sair. No que o pólen não tem como sair, o resultado é que o pólen da flor obrigatoriamente fecunda o óvulo da própria flor. Afinal de contas, a flor não desabrocha, ela não abre para o pólen poder sair. E no que o pólen fecunda o óvulo da própria flor, a autofecundação, ela é obrigatória. Ou seja, nas ervilhas do Mendel, a autofecundação, ela é obrigatória. E por que isso é muito legal para mim? Porque uma vez que a autofecundação é obrigatória, eu sempre tenho certeza de quem é o pai e quem é a mãe num cruzamento de ervilhas. Sempre, sempre eu vou ter certeza. Nesse caso, moçada, era uma vez um pé de ervilha, era uma vez a vagem e era uma vez as ervilhas. Ô Landim, quem é a mãe dessa ervilha? A mãe é essa planta. Quem é o pai dessa ervilha? Ora, se ela só faz autofecundação obrigatoriamente, o pai é essa mesma planta. Ou seja, nas ervilhas, enquanto outras plantas seria um problema saber quem é o pai, né? Em outras plantas lá, onde você tem lá dificuldade de saber de onde é que o pólen trouxe o gameta masculino, na ervilha não. Na ervilha, se tem uma sementinha aqui, a planta é mãe e pai ao mesmo tempo, porque ela faz a autofecundação obrigatoriamente. Alguém briga comigo, Landim, e se eu quiser cruzar dois pés de ervilha diferentes? Se eu quiser, por exemplo, pegar, era uma vez o pé de ervilha 1, era uma vez o pé de ervilha 2. Se eu quiser cruzar 1 com 2, não dá. Não dá, a flor é fechada, e aí você tem uma autofecundação obrigatória, não dá na natureza. Entretanto, o Mendel inventa uma maneira de fazer isso. Meio que o Mendel, ele estupra a flor. A flor não é fechada, ele abre a flor na marra. No que ele abre a flor na marra, ele bota um pincel, coleta o pólen. Vai na outra planta, abre a flor na marra e coloca lá o pólen através do pincel. Notem que como ele que faz isso, ele anota. Estou tirando o pólen da planta 1, estou colocando o pólen na planta 2. Ele anotava, ele sabia precisamente quem era o pai e quem era a mãe. O que, aliás, acaba se mostrando uma vantagem. Em ervilhas, a fecundação cruzada entre plantas diferentes só pode ser feita de modo artificial. Ou seja, na natureza não é possível. Não é possível, mas ele ia lá, abria a flor na marra, tirava o pólen de uma, colocava na outra, anotava. Como era ele quem fazia isso, ele anotava, ele continuava tendo controle absoluto de quem é pai e de quem é mãe. O Mendel sabia que quando ele não mexia na ervilha, ela fazia autofecundação. Quando ele mexia, ele anotava quem ele estava cruzando com quem, sempre tinha certeza absoluta dos parentais. Ou seja, por que Mendel teve sucesso para entender genética? Quando Aristóteles não teve. Quando Darwin não teve. Análise estatística, tudo para ele era contar ervilhas. Quantas são pretas, ou verdes, né? Quantas são amarelas. Quantas são lá altas, quantas são baixas. Tudo para ele era contar e fazer análise estatística. E a escolha do material. Estudar genética com ervilhas é muito mais fácil do que com humanos. Né? A gente tem lá várias vantagens sobre estudar genética com humanos. Lá vai o Mendel, lança os fundamentos da genética. Duas leis, né? Primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel. A gente vai lá,
descrever isso aqui com vocês. Apesar do Mendel lançar os fundamentos da genética, primeira lei, segunda lei de Mendel, gente, ele foi completamente ignorado no tempo dele. Gente, ninguém deu a mínima para ele. Ninguém quis saber das pesquisas dele, nem a mãe dele lembrava direito quem ele era. Ele foi completamente ignorado no tempo dele. Landim, por que o Mendel foi completamente ignorado se ele descobriu uma coisa tão importante? Duas coisas. Número um, onde ele vivia. Gente, ele vivia nos cafundó do Judas, do fim do mundo, do interior, da Baixa da Égua, lá do Império Austro-Húngaro. Talvez se ele vivesse nos grandes centros científicos da época, Londres, Paris, Amsterdã, ele tivesse tido a oportunidade de divulgar os trabalhos dele para outros cientistas e os trabalhos dele se popularizarem. Mas ele estava isolado no fim do mundo. Número 2, o Mendel é de 1866. Alguns anos antes, um cara chamado de Darwin tinha revolucionado a biologia com as ideias sobre seleção natural. A comunidade científica mundial estava tão fascinada com a possibilidade do homem ser primo do macaco que ninguém prestou atenção nos trabalhos sobre a ervilha de um padre no fim do mundo do Império Austro-Húngaro. Daí, moçada, ele fez lá a pesquisa dele, passou batido, ninguém deu a mínima para ele, ele morreu em 1884, ignorado, nem a mãe dele lembrava direito quem ele era. Entretanto, em 1900, 3 carinhas trabalhando independentemente, um holandês chamado Hugo de Vries, um belga chamado Erik Chesmak e um alemão chamado de Karl Correns, eles vão lá e eles redescobrem os trabalhos do Mendel. Eles, trabalhando independentemente, um sem conhecer o outro, e os 3, sem conhecer o Mendel, descobrem as mesmas coisas que o Mendel descobriu. E um deles foi muito legal, Hugo de Vries. Quando ele descobre a mesma coisa que o Mendel descobriu, ele pensou, meu Deus, como eu sou foda. Eu acabei de entender como a genética funciona. Eu vou escrever meu livro, mas vou colocar o prefácio, o histórico da genética, para mostrar como todo mundo estava errado e só eu estou certo. Para escrever o prefácio do livro dele, ele quis falar sobre o histórico da genética, foi pesquisar sobre o histórico da genética e encontrou os trabalhos do Mendel. E aí que eu digo que ele foi muito legal. Se ele tivesse sido filho da mãe, ele poderia, por exemplo, ter ignorado o trabalho do Mendel, ter esquecido o trabalho do Mendel, sei lá, em cima de uma fogueira, queimado os trabalhos do Mendel, e hoje em dia, ninguém ia saber quem era Mendel. O Landinha está dando aula hoje, falando talvez do De Vries. Mas ele foi muito honesto, ele reconheceu que o Mendel teve a primazia da descoberta, que o Mendel, 30 e tantos anos antes dele, descobriu a mesma coisa que ele. Então ele publicou o livro, deixando bem claro que o Mendel, antes dele, tinha descoberto a mesma coisa, e hoje em dia, moçada, a gente fala em genética mendeliana, o Mendel, o pai da genética clássica. Com os trabalhos de De Vries, Chesmak e Correns, entretanto, a genética começa a se popularizar, e aí a gente hoje em dia conhece genética a partir dos anos 1900, né? No tempo do Mendel, volto a dizer, ele foi mais ou menos ignorado. O que é que Mendel falou? Como é que Mendel lança os fundamentos da genética? É exatamente a conversa da gente a partir de agora.